21 razões pelas quais Deus não escuta as nossas orações. Ainda que Deus seja um Pai amoroso, e a sua misericórdia ultrapasse os nossos pecados, e ainda Jesus nos diga: peçam e vos será dado, procurem e achareis, batam a porta e vos será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem chama, lhe é aberta a porta. Da mesma forma, o Padre Juan del Riso, famoso por sua devoção ao Divino Menino, acertadamente diz que devemos pedir milagres, ainda que não sejamos santos, pois o que faz obter milagres não é a santidade mas a fé. E isto é verdade, pois o primeiro elemento da oração é a fé. No entanto, ocorre muitas vezes no povo de Deus aquilo que costumamos ouvir: eu tenho muita fé, mas Deus não me escuta. Ora, se há fé, por que não somos ouvidos? Simplesmente porque fé se traduz em obediência. A Bíblia menciona pelo menos 21 casos em que o Senhor não responde à oração. Se em nossa oração pedimos mal ou a razões pessoais ou egoísticas, se pedem algo, não o conseguem porque pedem mal, e não o conseguem porque o fazem para diversão. Muitas pessoas pedem coisas más. O amante pede a morte do cônjuge do seu amante, o estuprador quer encontrar uma vítima, o delinquente deseja não ser descoberto. Deus jamais responderá a isso, porque Ele dá o melhor. Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará Espírito Santo aos que o pedem. Por que não chegou o momento certo? Abraão teve que aguardar 40 anos para receber a promessa que Deus lhe tinha dado. Pois para cada coisa há um tempo e um critério. Quando oramos sem fé, deve-se pedir com fé, sem vacilo, porque aquele que vacila se parece com as ondas do mar, que estão à mercê do vento. Essas pessoas não podem esperar nada do Senhor, são pessoas divididas e serão instáveis por toda a sua existência. Se quando pedimos em oração, guardamos maldade no coração, se tivesse visto maldade no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Porque mesmo orando, permanecemos no pecado. Vossos pecados cavaram um abismo entre vós e vosso Deus. Vossos pecados fizeram com que ele voltasse a face para não vos atender. É sabido que Deus não escuta os pecadores, mas aquele que honra a Deus e cumpre a sua vontade, Deus o escuta. A oração é feita por aqueles que não obedecem ou negam a lei de Deus, aquele que se negar a ouvir a lei. Até a sua oração indispõe a Deus, porém, eles não quiseram que eu lhes falasse. Viraram as costas para mim e tapavam os ouvidos para não me escutar, e endureceram o coração como diamante. Rejeitaram a lei e as mensagens que Javé dos exércitos lhes enviava através dos antigos profetas, aos quais inspirava. Javé ficou irritado com isso e lhes disse: se vós não o atendeis quando vos chama, também gritareis sem que ele vos venha a ouvir. Se ao orarmos, servimos indignamente a Deus, olha isto. Me apresentais alimentos impuros sobre o meu altar. Certamente me replicareis: em que profanamos? Profanastes quando pensastes que a mesa de Javé não merece respeito, quando trazeis um animal cego para sacrificar, ou quando me apresentais um animal coxo ou doente. Creis que agis bem? Levai tudo isso ao governador e vede se ele se alegra ou se vos recebe bem, diz o Senhor dos Exércitos. É assim que pedis favores a Deus. Creis ainda que ele vos atenderá? A oração provém de quem se afastou de Deus, isto diz Javé em relação ao povo, como eles gostam de correr de cá para lá. Não para o momento nenhum. Javé não vos quer, pois se recorda agora dos vossos crimes e dos castigos que mereceis. E Javé acrescentou: não rogueis pela felicidade desse povo. Ainda que jejuem, não ouvirei sua súplica, ainda que me apresentem sacrifícios e oferendas, não aceitarei. Pelo contrário, preparo-me para acabar com eles pela espada, pela fome e pela peste. A oração provém de quem faz ouvidos surdos ao clamor dos pobres e sofredores, quem presta ouvidos surdos ao aflito, quando chamar não lhe responderão. A oração provém de quem é agressivo, assassino, mentiroso e caluniador, quando rezam com as mãos estendidas, eu afasto meus olhos para não vê-los. Ainda que multipliquem suas orações, não as ouvirei, porque vejo sangue em suas mãos. Vossos pecados cavaram um abismo entre vós e vosso Deus. Vossos pecados fizeram com que ele voltasse a face para não vos atender. Porque a pessoa que ora está sob juízo, as pessoas que estão sob juízo, vão de problema em problema, de dificuldade em dificuldade, até que Deus lhes levanta o juízo, por terem tido um arrependimento sincero diante dele. Não se enganem,
ninguém zomba de Deus, ao final, cada um colherá o que plantou. Porque a pessoa que ora está sob prova. Procurei o Senhor no momento da prova, de noite, sem descanso, e estendi a minha mão, mas a minha alma se negou a ser consolada porque Deus nos prova. Prova-se a prata no fogo, coloca-se o ouro no crisol, cada um destes deverá provar aos que o amam. A oração provém de quem presta culto aos ídolos ou a Satanás, assim diz Javé, mandar-lhe-se uma catástrofe, da qual ninguém escapará. E ainda que me peçam auxílio, não os ajudarei. Que as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém passem a invocar os deuses a quem queimam incenso. Esses deuses não lhes prestarão nenhum socorro durante a desgraça, porque tão numerosos quanto as tuas cidades são os teus deuses, Judá. E igual ao número de ruas de Jerusalém é a quantidade de altares que erguestes para oferecer incenso a Baal. Quanto a ti, profeta, não clameis por este povo, nem eleves por eles súplicas ou orações, porque eu não as irei ouvir quando me invocarem durante a desgraça. As orações são feitas com hipocrisia ou só por mera obrigação, entretanto, havia-se reunido milhares de pessoas, a ponto de se apertarem. Então Jesus disse especialmente aos seus discípulos, preveni-vos da levedura dos fariseus, que é a hipocrisia. As orações são feitas por soberbos ou orgulhosos, porém Deus tem coisas melhores para dar. E a Escritura acrescenta, Deus resiste aos orgulhos, mas favorece os humildes. As orações não oferecem perdão, e quando vos colocardes de pé para orar, se tiverdes algo contra alguém, perdoe-no, para que o vosso Pai Celeste perdoe também as vossas faltas. As orações provêm de pessoas que não se submetem aos sacerdotes e presbíteros, também vós, os mais jovens, sejais submissos à autoridade dos presbíteros. Tentem rivalizar na simplicidade e humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos orgulhosos, mas dá a sua graça aos humildes. As orações provêm de pessoas que amaldiçoam os pais, amaldiçoastes vosso pai e vossa mãe. Tua lâmpada se apagará no lugar mais tenebroso, aquele que deixa seu pai sem nada expulsa sua mãe a um filho infamante e ingrato. Quando um cônjuge não honra o outro, e vós, maridos, sejais compreensivos na vida em comum, sabendo que vossas companheiras são seres mais delicados, e que ambos compartilham da graça que conduz à vida. Evitai as ameaças. Este será um bom meio para Deus ouvir os vossos pedidos. Os que oram se autojustificando, o fariseu, de pé, orava assim em seu íntimo, ó Deus, eu te dou graças porque não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros ou como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de todos os meus rendimentos. Enquanto isso, o cobrador de impostos ficava lá no fundo e nem se atrevia a erguer os olhos ao céu, pelo contrário, golpeava o peito, dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, eu sou um pecador. Eu vos digo, este último está na graça de Deus quando voltar para casa, mas o fariseu não, porque aquele que se faz de grande será humilhado e quem se humilha será enaltecido. A oração provém de quem maltrata o povo de Deus, fazes com que os meus inimigos me deem as costas e aniquilas todos os que me odeiam. Ainda que gritem, ninguém os salvará, clamarão ao Senhor, mas ninguém lhes responderá. Desfolais vivos aqueles que pertencem ao meu povo, arrancais a carne de seus ossos. Podeis comer a carne do meu povo, quebrar os seus ossos e lançá-los às ondas, mas quando me chamardes, não darei atenção a vós, ao contrário, esconderei a minha face por causa das vossas más ações. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Além de ativar o sininho de notificações, e não perca os próximos vídeos. Obrigado por sua participação e até lá!